a beleza que se vê a realidade, nem tudo que hoje eu tenho, um dia eu desejei. Mas pra compensar isso, tenho mais do que sonhei. Boa noite, boa noite. Já estamos aqui nos preparando para nossa live de hoje, com fundinho musical de raridade. Essa canção que foi escrita por mim e foi musicada por Juninho Ribeiro, que é uma verdadeira oração. Vou pedindo a vocês que já entraram para apertar no aviãozinho e convidar aí as primeiras 10 pessoas que aparecer na sua lista. Eu estou fazendo isso nesse momento. E como nós não temos enrolação aqui na página Irene Pianissola, nós já vamos iniciar então a nossa live de hoje. A nossa live de hoje é uma live importantíssima porque ela traz o seguinte tema: não tem como fugir do nosso DNA. E a primeira pauta que diz isso, que não tem como nós fugirmos do nosso DNA, é do nosso DNA primeiro, do nosso DNA de sermos filhos de Deus. Boa noite, minha amiga Neuda. Boa noite, minha amiga Liene Salvador. Liene Simadon, desculpa, Liene. Boa noite, minha prima Malvirete. Sejam todos bem-vindos na live. Boa noite, Duda, que tá chegando, Verônica, e me desculpa aí, Kelly, me desculpa aí se eu não tô conseguindo ver alguém, eu tenho um certo problema na visão já pela ataxia. Nessa noite de hoje, a nossa convidada especial, que eu vou até olhar aqui direto ao papo, eu só fui mandar um recadinho para Patrícia. Pois é, a nossa live de hoje, ela tem... Boa noite, meu amigo Carlos, que acabou de entrar na live. Carlos, que é de São Paulo, a Neuda, que é de Fortaleza, a Malvirete, que é da Serra, aqui mesmo do Espírito Santo, a Liene também, que é daqui do Espírito Santo, Vieira, Duda Vieira, de onde você tá? De onde você é? Fala aí pra gente, Duda. Coloca aí pra gente de onde você é. Eu estou dando uma aguardada para ver se a minha convidada entra na live. Deixa eu olhar se ela viu o meu recado. Bom, ela ainda não viu o meu recado. Eu vou começar esta live porque ela vai ficar gravada. Então, depois que ela entrar, depois ela vai ter a oportunidade de voltar nessa live e dar uma olhada no que a gente falou antes da entrada dela. Essa live de hoje, ela tem um objetivo principal de trazer esse recado. Não temos como fugir do nosso DNA. E por que esta live está acontecendo? Patrícia Vieira de Oliveira, eu peço licença para você, para a gente começar aqui a discorrer a live, porque já está no horário. Quem é Patrícia Vieira de Oliveira? Patrícia Vieira é a entrada da minha família na 4ª geração da ataxia. É com muito pesar que eu venho anunciar isso, que a Patrícia
é a entrada real da minha quarta geração no mundo da ataxia. E por que todo esse pesar em anunciar isso? Porque no meu livro Abrindo o Jogo, quando eu combinei com Deus, é engraçado falar assim, mas é a mais pura verdade. Quando eu combinei com Deus sobre a ataxia, eu fiz uma seguinte proposta: que eu fosse a última pessoa da minha família a apresentar esse sintoma. Que eu fosse a última pessoa da minha família a apresentar esses sintomas. E aí tudo aconteceu no meu livro, na página 16, eu escrevo assim: debrucei-me em busca de informações sobre ataxia e me decepcionei ao ver que havia tão poucos relatos e os que encontrei eram desanimadores, como a história do ator Guilherme Caram. Então eu pensava, se não houve saída para ele, que era rico e famoso, como eu vou poder sobreviver a essa avalanche e ainda por cima dar conta de algum propósito de Deus para a minha vida? Esse questionamento deixava claro que a decisão de entregar a minha vida a Deus, para que Deus realizasse a sua vontade, e passava novamente por momentos de fraqueza e de fé insuficientes. Então, olha só, essa é a primeira parte que eu relato desde 2019, quando eu iniciei a escrita desse livro, Abrindo o Jogo. Boa noite, Carol, minha prima, seja bem-vinda. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que Deus não cumpriu o que eu tinha proposto a ele, não o que ele tinha proposto a mim. E aí, boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, que bom que você já chegou por aí. E aí, eu poderia, nesse momento, Patrícia, eu vou te pedir para entrar, eu não estou conseguindo fazer a sua chamada. Quando você entra, eu vou te pedir para sair de novo e entrar. Quando você entra, vai te pedir assim, peça para entrar. E aí você clica pedindo para entrar. Porque eu não sei por que cargas d'água tá dizendo você não tem pedidos. Deixa eu ver aqui, eu não tô conseguindo ver os meus participantes para fazer a chamada. Eu ainda tenho apanhado... Ah, tá, já vou conseguir. Pode ficar aí, Patrícia, que eu já vou conseguir. Já consegui. Eu tô te chamando e você também tá pedindo para entrar. Visualizar, enviar. Boa noite. Boa noite, tia. Benção. Deus te abençoe. Que bom que você conseguiu entrar. Eu estava aqui conversando já com os nossos convidados que já estão entrando aí na live e avisando mais ou menos qual é a pegada dessa live, que nós estamos aqui para dar uma notícia que não é tão agradável assim, mas que se faz muito necessário. E aí, Patrícia, eu já li um pedacinho do trecho do livro Abrindo o Jogo, que é onde eu começo o meu relato com Deus. E aí eu estava dizendo que nosso combinado não ficou muito acertado,
E eu pedi para ser a última a apresentar esses sintomas da nossa família, e agora, claramente, eu não fui. Então, o que fazer num momento como esse? Brigar com Deus? Entrar em depressão? Deus, por que que você não me atendeu? Por que que você não cumpriu aí com o que eu propus para você? Então, nesse momento, Deus fala claramente ao meu coração que dizer que tem fé é fácil. O difícil é quando nós somos convidados a tirar a prova real. E é isso que aconteceu comigo. Mais uma vez, eu estou sendo convidada a tirar a prova real sobre a minha fé. Agora, Patrícia, eu vou pedir que você se apresente. Bom, para quem está entrando agora, meu nome é Patrícia, tenho 34 anos e sou sobrinha da tia Irene. Ok. Essa live de hoje, a Patrícia, ela tem uma história muito complicada, mas que traz um grande ensinamento. Mas não vai ser hoje, Patrícia, que você vai contar essa história. A história que eu quero contar para vocês hoje é uma história de como eu vi a Patrícia com 5 meses de idade e como eu vi a Patrícia novamente aos 34 anos de idade. Nós vamos contar essa história para vocês sem relatar os fatos. Por quê? Porque os fatos não nos pertencem. Tudo bem, Patrícia? Os fatos, eles não nos pertencem, eles pertencem a outras pessoas. O pai da Patrícia é meu irmão, e ele foi casado com a mãe da Patrícia, e eles tiveram uma separação muito conturbada, ao ponto de ser a pior separação possível. E daí por diante já dá para vocês entenderem o que aconteceu. Então, com este fato, a Patrícia foi criada pela família da sua mãe. E eu era apenas uma criança, nós nos afastamos porque não tínhamos coragem de nos achegar até a Patrícia. Para vocês verem como a atitude de uma pessoa pode mexer com a vida de muitas pessoas. E nisso a Patrícia, ela cresceu totalmente fora da família do pai e provavelmente com o acontecimento ela preferiu matar o pai na sua cabeça. Foi isso, Patrícia? Eu nunca tive contato com ele, na verdade, né? Quando eu voltei a ter contato com ele, não, com a tia Valdirene, uma vez ela me pediu para vir na OMS para ver ele, mas aí não deu tempo, porque quando eu falei com ela, não posso ir agora não, semana que vem eu vou, mas quando foi, eu falei com ela, a gente conversou na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, ela me ligou e falou, minha filha, não vai dar para você ver seu pai, não. Seu pai acabou de falecer. Pois é. Então, olha só para vocês entenderem. Quando a Patrícia entrou em contato com a minha irmã Valdirene, a minha irmã Valdirene estava atrás, em busca do perdão da Patrícia para com o pai. Porque ele estava agonizando para morrer. E era muito visível que ele necessitava desse perdão. Então, foi aonde a Patrícia disse que tinha perdoado, mesmo sem ter vindo vê-lo. E a gente
acredita fielmente que esse perdão realmente aconteceu. E por quê? Pelo semblante tranquilo com que o pai dela faleceu. Pela demonstração de semblante totalmente tranquilo, foi uma morte, foi uma passagem de estado de vida. Então, nós acreditamos realmente que esse perdão tenha chegado até ele, mesmo a Patrícia não tendo chegado até ele. A gente acredita que esse perdão tenha chegado até ele. Mas, com esses acontecimentos todos, nós passamos aí todos esses anos sem se ver. Eu, Irene, vi a Patrícia agora na segunda-feira, quando eu fui buscá-la para a gente ir ao médico. Mas ela entrou em contato comigo tem mais ou menos umas 2 semanas, não é isso, Patrícia? Mais ou menos umas 2 semanas. E quando a Patrícia entrou em contato comigo, ela foi me relatar dos sintomas que ela estava sentindo. E aí, infelizmente, não tinha para onde correr. Não tinha como não interligar os sintomas da Patrícia à ataxia. E aí é por isso que o nome dessa live, Patrícia, o título dessa live é Não Dá para Fugir do Nosso DNA. E essa é a grande verdade. Não dá para fugir do nosso DNA. E se não dá para fugir do nosso DNA de pai e de mãe, principalmente não dá para fugir do nosso DNA do Pai Eterno, de quem nos criou, de quem nos trouxe para a vida. E hoje eu propus para você essa live e eu gostei de ver que você é das minhas, porque você já aceitou. E essa live de hoje, Patrícia, essa de hoje não é para você falar. Essa live de hoje é para você ouvir. Eu preciso falar para você quem sou eu. E aí, essa conversa teria que ser sentada, eu e você, olho no olho, mas como eu não tenho coragem para isso, eu não tenho intimidade suficiente com você para isso, eu resolvi falar aqui. E até mesmo para quê? Para que a gente possa ajudar outras pessoas que estão tão perdidas quanto você estava. E aí depois eu quero abrir para você falar para a gente qual foi para você a importância de receber esse diagnóstico, de saber qual é o caminho que você precisa trilhar, de não estar mais perdida, sem saber o T nem o porquê que isso está acontecendo com você, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade. Eu quero te dizer, me apresentar para você como sua tia Irene, que você já sabe que sou, que era uma professora de matemática até o ano de 2017 e que foi convidada por Deus para assumir uma missão. E essa missão era levar o conhecimento sobre essa doença. Doença que no momento, até aquele momento, eu nem sabia qual era. Só sabia que ela ia degenerando os nossos familiares até levá-los à morte. Mas eu não sabia que o nome dessa síndrome era ataxia. E é tão verdade que esse foi um convite de Deus que eu disse, seja feita a tua vontade. E daí por diante, a vontade de Deus começou a acontecer na minha vida. Ao invés
de eu procurar um médico me procurou. Quem era esse médico? Aquele mesmo que eu te levei ontem, o anjo na minha vida. Então, Deus tocou a minha vida através do Dr. Fernando Bermudes Cabral, como ontem ele tocou na sua vida. E quando eu falo, não dá para fugir do nosso DNA, é porque muitas vezes nós queremos ultrapassar os nossos, na verdade. Não dá para cumprir um propósito, não dá para cumprir um propósito sem ultrapassar o processo. E muitas vezes o nosso maior erro é querer adiantar o processo das outras pessoas. Eu aprendi muito, Patrícia, e todos vocês que estão aqui. Boa noite, minha amiga Maria Ruth Maria Kuzendorf, seja bem-vinda. Eu aprendi muito a respeitar o processo, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável ao nosso respeito. Por quê? As suas tias, os seus tios, né, a nossa família, até mesmo o seu pai. Às vezes eu queria ser a mãe de todo mundo e ir lá e eu entrava de cabeça na crise da minha família. Até que Deus me ensinou que cada um precisa viver a sua crise. Cada um precisa viver a sua crise. Nossa, Irene, mas então você não vai mais ajudar a sua família? Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas eu não posso viver a crise da minha família. Porque quando eu estou vivendo a crise de alguém, eu estou tirando aquela pessoa do processo que ela precisa viver para poder chegar no seu propósito. A minha vida tem um propósito e eu preciso viver todo o processo. Processos felizes, processos tristes, processos de aprendizados, processos de reconciliação. E o mais importante você fez, foi liberar o perdão. Foi muito importante a sua atitude de liberar o perdão para o seu pai. Porque agora você vai viver o seu processo da ataxia com muito mais leveza. Muito mais leveza. Então, olha só. Nós temos uma certeza na nossa vida, que a fé ela é ação, a fé ela é atitude. Então, muitas pessoas querem viver de esperança. Esperança. Na verdade, nós podemos viver de esperança. Nós só não podemos, Patrícia, viver esperando. Nós não podemos viver esperando. E é por isso que a sua tia, no momento que ouviu aquele diagnóstico, no momento que começou a ter que disseminar aquelas ideias, a sua tia se tornou uma escritora, compositora, youtuber, palestrante. Por quê? Porque ensinar, dizia Sócrates, ensinar, na verdade, essa é uma frase de Sócrates, ensinar não é transmitir conhecimento, ensinar é acender uma chama. Ensinar é acender uma chama. E toda vez que eu entrava em sala de aula, quem conhece e acompanha a minha história, sabe da parte traumática que foi para mim poder virar uma professora de matemática
E quem não conhece, adquira esse livro da matemática à literatura e conheçam, então, essa história. Essa história que é ativacional, porque a minha história de vida, eu não compartilho ela para que motive ninguém, porque a motivação é algo momentâneo. A motivação é algo momentâneo. A ativação na positividade é aquilo que você vai fazer quando você terminar de ouvir essa live, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, e você vai continuar fazendo porque você ouviu essa live. Você foi ativado na positividade. Agora, a motivação, ela vai acabar 20 minutos depois que você desligar essa live aqui. Então, o intuito dessa live é ativar você. Esse é o Dr. Fernando Bermudes Cabral. E olha só, como o meu intuito era acender uma chama, não só na sala de aula, mas aqui também com vocês, aqui agora, esse é o meu intuito, acender em vocês uma chama. E qual é essa chama que eu quero que se acenda em vocês? A chama do conhecimento, a chama da vontade de viver. Os meus alunos, todos os dias, eu chegava na sala de aula e antes de começar a aula, nós iniciávamos com uma oração ecumênica. Nós falávamos totalmente, somente em Deus. Tanto que nenhum dos meus alunos sabiam de qual religião eu era. Essa parte nunca foi discutida em sala de aula. Religião. Mas nós falávamos em Deus, nós pedimos permissão para iniciar esse momento. E por que é muito importante para mim a permissão de Deus para iniciar qualquer momento? Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. E nós precisamos da permissão dele para iniciar qualquer momento que seja na nossa vida. E a oração e o para refletir que eu sempre coloquei no meu quadro na sala de aula antes de iniciar as minhas aulas, Patrícia, ela tinha exatamente essa motivação de acender a chama, de mostrar para eles que eu era a pessoa mais improvável do mundo para estar ali. Mas eu estava. Eu estava porque eu estava disposta a viver o processo. E é isso que Deus está fazendo agora na sua vida. Ele está te convidando a viver o seu propósito. Mas para você viver o seu propósito, você vai precisar passar pelo seu processo. Porque, Patrícia, a vida é um teste. A vida nada mais é que um teste. E o que você quer dizer para Deus quando acabar esse teste? Vai acabar. Vai acabar o meu teste, vai acabar o seu teste, o teste de todos nós vai acabar. E quando Deus te perguntar o que você fez com a vida que eu te dei, que todo mundo pense aí. Eu queria que vocês respondessem aqui. Quando Deus te perguntar o que você fez com a vida que eu te dei, o que você vai responder? Eu, Irene, estou me preparando para responder. Fiz o melhor que pude em cada uma das fases. Eu já vivi grandes alegrias na minha vida. Eu já vivi grandes tristezas na minha vida. Eu já vivi grandes ganhos na minha vida.
e eu já vivi grandes perdas da minha vida. Mas todos esses momentos eu nunca deixei que abalasse a minha fé. Porque nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a nossa fé. Na Bíblia existe várias vezes que diz a palavra coração. E tem uma passagem que diz: de tudo que tem para guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Então, a vida é feita de estações. E nem porque uma árvore está com todas as folhas caídas, ela deixa de ser uma árvore. Uma árvore, quando ela está com todas as folhas caídas, o que ela está fazendo? Ela está se preparando, ela está se fortalecendo para dar frutos. E aí, quanto mais as folhas caem, quanto mais... Eu me lembrei de você, que você disse: ai, tia, eu tô tão magrinha, eu já perdi mais de 10 quilos. Então, olha só, é um momento de mudança de estação. De mudança de estação. Se você está passando por esse processo agora, você precisa se fortalecer para que você possa dar frutos. A nossa vida, o nosso sofrimento, o nosso momento bom precisa servir para trazer mais vida para a vida de alguém. Tudo que nós passamos na nossa vida, presta atenção, Patrícia, a nossa história precisa servir para trazer mais vida à vida de alguém. Quando isso acontece, é porque nós estamos cumprindo o que Deus guardou para nós. A nossa missão aqui nessa terra é trazer mais vida à vida de alguém. Eu me orgulho muito de ser a menina que não esperava o dia. E por que eu me orgulho muito de ser a menina que não esperava o dia? Porque para mim... Porque para mim depois significa nunca. O único tempo que existe é o tempo agora. Outra coisa que eu admirei muito em você é que nós viajamos quase 10 horas juntas, tanto de ida quanto de volta, que nós tivemos todo um dia junto. E em nenhum momento você falou em nada do que aconteceu. Porque o tempo é hoje, o tempo é agora. Não importa, não adianta você sair falando para todo mundo, se vitimizando. Por quê? Porque não importa o que a vida faz com a gente. O que importa é o que nós vamos fazer com o que a vida faz com a gente. Eu poderia, 2017, quando a tia foi aposentada por invalidez, invalidez significa uma pessoa inválida, improdutiva. Eu poderia ter parado na minha cama, esperado todo fim do mês chegar o dinheiro com o qual eu me aposentei e simplesmente ter ficado por aqui. Ou reclamando, ou me vitimizando, ou vivendo do passado, perguntando a Deus por quê. E aí, se eu tivesse feito isso, Patrícia, eu não teria ajudado tantas pessoas, porque pensa, igual a você, tem muitas pessoas que voltam atrás e não encontram nenhum vestígio das suas famílias. Deixa eu te explicar. 2018, quando eu criei o canal Muito Além da Taxia,
A primeira pessoa que me pediu ajuda, que me pediu, por favor, nos ajuda, nos socorre, foi uma pessoa de Teresina, no Piauí. O irmão dela tinha recebido um diagnóstico de ataxia e estava prestes a se matar, porque ele não estava dando conta de assimilar esse diagnóstico. Só que ele era filho de criação. E quando eles foram vasculhar o passado dele, eles não sabiam nada. Por isso, Patrícia, que eu estou te dizendo, que eu vou te dizer assim, você tem muito privilégio de poder olhar para o seu passado e nos encontrar. Por quê? Porque a partir daí você vai poder escrever a sua história. E a história que você vai escrever de hoje em diante, Patrícia, só depende de você. A história que você vai escolher de agora para frente só depende de você. Quando as pessoas, como amigóloga aqui no canal Muito Além da Ataxia, eu preciso trabalhar com muitas pessoas que são filhos de criação e que não conseguem encontrar nenhum vestígio da ataxia na família. E aí eles são obrigados a começar do zero. O que eu tenho para te dizer, Patrícia, é que essa parte mais difícil eu já passei. Deus já me usou para facilitar a sua vida. Deus já me usou para facilitar a sua vida. No começo, gente, eu vou falar aqui, ó, fé é algo que não se explica. Fé ou você tem ou você não tem. Então, quando vocês me ouvirem falar alguma coisa, ou você acredita ou você não acredita. Então, no início do meu diagnóstico, eu já sabia que eu teria alguma coisa muito grande com um sobrinho. E aí, com o passar desse tempo, o Juninho, que é meu sobrinho, ele gravou a minha música, 3 da minha música já, e ele canta várias músicas minhas. Aí eu falei para as minhas irmãs assim, gente, encontrei o sobrinho que era propósito para minha vida. E aí perguntei a Deus e Deus não me respondeu. Mas eu segui achando que era. Primeiro foi o Michel, depois foi o Juninho, depois foi o Dudu. Dudu também, o seu irmão. Eu teve um lance entre a gente que eu achei que era ele. Mas Deus nunca me respondeu que era. E quando você chegou, Deus me deu o sinal de que era com você. Então, assim, o medo é o maior inimigo que a gente pode ter. Porque, apesar de ter medo, eu não vou te dizer, Patrícia, que eu não tenho medo. Eu tenho medo. Mas o meu medo nunca foi maior do que a minha curiosidade de viver. Eu preciso viver aqui e agora. Porque o ontem já passou. O amanhã ninguém sabe se vai chegar, nem eu e nem você. Por isso nós precisamos viver o aqui e o agora. O passado e o futuro, eles são pensamentos. O presente é consciência. Por isso eu te digo assim, ó. Quando eu olho para o passado, vejo que ele me levou. Sinto meu peito apertado, lá no fundo uma dor. Quando eu olho para o futuro, vejo que me espera lá,
Essa dor então aumenta, dá vontade de chorar. Mas quando eu vivo o presente, sem receio, sem pudor, sinto meu peito apertado, carregado de amor. Então eu elevo a Deus uma prece sem rancor e agradeço a Taxia por quem ela me tornou. E isso é uma das grandes verdades. Eu agradeço muito a Taxia por quem ela me tornou. Porque se eu não agradecesse, se eu não fosse grata, se eu não tivesse me conectado com esse novo eu, ele não teria deixado de acontecer. O que eu quero, o que eu preciso, Patrícia, que você enxergue é que você não tem escolha de ter ou não ter ataxia. Você agora tem. Mas você tem escolha de como você vai ter ataxia. Do que você vai permitir que ela faça com você. Ter conhecimento te ajuda muito. Eu gostaria de dizer para vocês que eu passei uma grande parte da minha vida dizendo uma frase: conhecimento é tudo. E eu não tenho vergonha nenhuma de voltar atrás. Hoje, com o nível de consciência que eu tenho, eu digo para vocês que conhecimento não é tudo. Pode parecer controverso, pode parecer chocante, mas conhecimento não é tudo. Porque senão o conhecimento que eu tinha não me ajudou em nada a me livrar do que eu tinha que passar. Conhecimento só é algo quando você utiliza o conhecimento. Então, a forma de utilizar o conhecimento é que é tudo. O conhecimento é apenas uma ferramenta. O conhecimento não é uma identidade. O que eu conhecia, o que eu tinha de conhecimento até a chegada da ataxia, não me livrou de ter ataxia. Falar para Deus assim, x mais y é igual a z ao quadrado e eu sei disso, não adiantou. Então, o que eu precisei foi buscar novos conhecimentos para fazer a roda gigante que é a vida continuar. Eu tenho muitos seguidores que me dizem assim, Patrícia, tanto aqui quanto no canal. Eles me dizem assim, ó, Irine, eu não dou conta de acompanhar você. Você posta muita coisa. E eu quero dizer para vocês que não existe nada. Não existe, Patrícia, nada comparado em se ter liberdade. Não existe nada comparado em não precisar da aprovação de ninguém. Quando eu posto o que eu posto, é porque se amanhã eu não tiver mais aqui para postar, eu tô com a minha consciência tranquila, porque você vai poder continuar visitando minha página e você vai poder encontrar lá aquilo que eu queria te dizer. Eu não me preocupo com a aprovação dos outros, das pessoas. Eu me preocupo muito com a aprovação de Deus. Ah, Irene, então você não liga para as pessoas e o PPP, pessoas precisam de pessoas. Claro que eu me importo.
mas eu me importo com a opinião das pessoas em segundo plano e não em primeiro plano. Não tem, Patrícia, como eu magoar você se eu estou preocupada em não magoar a Deus. Não tem. Agora, tem como magoar a Deus se eu não me preocupo em magoar a Patrícia. Gente, pessoas precisam de pessoas. 3 P's. Pessoas precisam de pessoas. Por quê? Deus chega à nossa vida através de pessoas. Deus toca a nossa vida através de pessoas. Então, a grande conexão do mundo é feita através de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Eu preciso da Patrícia, a Patrícia precisa de mim, que precisa da avó dela, que precisa do tio dela. E nós temos que estar abertos, com o nosso campo totalmente aberto para receber ajuda de onde vier. As pessoas que estão aqui em conexão conosco agora é um presente de Deus na nossa vida. E pessoas sempre vai precisar de pessoas. Mas quando você tira de você a carga de ser aprovado por pessoa, você fica muito mais leve. Olha, um exemplo. Nós buscamos, de forma geral, eu, você e todo mundo, busca o quê? Nós buscamos reconhecimento. Não adianta uma pessoa dizer que ela não está em busca de reconhecimento porque ela está em busca de reconhecimento. Ela só não pode deixar que o reconhecimento, a falta de reconhecimento humano, a paralise. Eu sei qual é a missão que Deus tem para mim. Mesmo que você não reconheça isso, Deus não me tira a minha missão. Eu continuo com a mesma missão, no mesmo propósito, mesmo que você não reconheça isso. Por isso é muito importante nós não nos preocuparmos em primeiro plano com a aprovação do ser humano. Tem uma coisa que eu valorizo muito, muito na minha vida, se chama liberdade de expressão. E é por isso, Patrícia, que eu agradeço a Ataxia por quem ela me tornou. Porque foi a Ataxia, através da Ataxia, que Deus me permitiu ter a liberdade de expressão. Quando eu estava na escola, atuando em sala de aula, eu era aquela professora que chegava na escola e dizia assim: eu tenho um projeto novo, vamos colocar em prática. E aí vinham os processos burocráticos, que vai te freando, que vai te desanimando, que vai te jogando um balde de água fria. Hoje eu não tenho isso. Hoje, quando eu penso num projeto, eu tenho o mundo e eu tenho as redes sociais para estar aqui e dizer: vou colocar meu projeto em prática. Por quê? Porque eu não tenho necessidade da aprovação do ser humano. Todos os dias, e eu não digo isso para me vangloriar, todos os dias nós acordamos e oramos antes de começar o dia. Eu, a sua tia Valdirene e agora a Eduarda. Porque é muito importante, é de extrema importância que você saiba direcionar o seu dia e que você saiba
quem está no comando do seu dia. Porque fé é algo que não se explica cientificamente. A fé ou você tem ou você não tem. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Irene, você acredita em Deus? Eu digo que acreditar em Deus é muito pouco, porque acreditar é ter crenças. E as crenças que nós vamos criando ao redor da nossa vida, geralmente as crenças que nós vamos criando ao redor da nossa vida é o que nos afasta de Deus. O que eu tenho com Deus é uma relação muito forte, uma relação de intimidade, uma relação de obediência muito maior do que uma crença. Então, a vida, nós precisamos obedecer e respeitar a nossa essência. Nós precisamos nos conectar com a nossa essência. E isso, Patrícia Vieira de Oliveira, nada tira de você. Você está com 60, 70, 80 quilos, que nem eu, quase 80 quilos, não vai tirar de mim a minha essência. Eu estar andando linda, um salto 15, eu estar andando de bengala, eu estar andando de andador, eu estar andando numa cadeira de rodas, vai mostrar para as pessoas aquilo que eu pareço ser, mas não vai mostrar para as pessoas aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou, Patrícia, aquilo que você é, nós já temos escrito. Nós, eu, você, todo mundo que está aqui, só temos uma identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Independente daquilo que nós parecemos ser. Independente daquilo que nós parecemos ser, nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí nós temos que ter cuidado para não manchar essa imagem. E essa imagem a gente não mostra com a maquiagem. Nós somos, é de dentro para fora. Entendeu? Então, deixar de acreditar que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não se conectar com a nossa essência, causa alguns prejuízos. E esses prejuízos são ansiedade, aflição, medo, insegurança e tudo apego às nossas coisas é causado por essa falta de conexão. E tudo isso causa muito sofrimento. Sofrimento. E pessoas feridas, presta atenção nisso, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Por isso que nós precisamos buscar paz. Por isso que nós precisamos viver em paz, apesar de que, Irene? Apesar de qualquer coisa, nós precisamos buscar a nossa paz. E o que é ter paz? Ter paz é se conectar com a nossa essência. Quando eu, Irene, tenho conexão com a minha essência, tudo o resto vai dar um jeito. Tudo o resto vai acabar entrando aí nessa conexão. O principal passo, o mais importante de todos, é que eu me conheça.
E não preciso ir longe para me conhecer, porque Deus já disse quem eu sou. Eu só preciso acreditar, continuar acreditando nisso, que eu sou imagem e semelhança de Deus. Agora, o que eu pareço ser, hoje é uma coisa, amanhã é outra, mas isso não pode apagar quem eu sou de verdade. Essa imagem e semelhança de Deus. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein, que diz assim: imaginação é mais importante que conhecimento. Imaginação é mais importante que conhecimento. Irene, não é você que dizia que conhecimento é tudo? Pois agora eu estou revertendo esse conceito e dizendo para você que eu concordo com a frase de Albert Einstein, que diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Por quê? Porque através da imaginação eu posso criar a minha realidade. Através da imaginação eu posso criar a minha realidade. Porque mesmo vivendo numa casa com muitas pessoas, quantas pessoas? Eu tenho uma família, tenho 16 irmãos. Administrar tudo isso, não pensa que é fácil, não. A minha família nunca foi ninho de amor, mas mesmo em meio à guerra, sempre nasce um sonhador. Não estão todos aqui, pois 4 o Senhor levou, para preparar com carinho o lugar de quem ficou. Família não se escolhe, é determinação de Deus. Mas depois que eu estou nessa, eu amo todos os meus. Se um dia Deus me desse a chance de renascer e a casa lhe pedisse que eu pudesse escolher, de novo nessa família, escolheria viver de verdade, isso que eu digo. De novo nessa família, escolheria viver. E por que eu escolheria viver de novo nessa família? Porque quando você está num ambiente que tem muita escuridão, significa que Deus quer te usar como chama naquele ambiente. Aí, então, em vez de você reclamar por que você está ali, procura analisar para que você está ali. Não esconda os seus sentimentos. Eu sou muito escandalosa, Patrícia. Não esconda os seus sentimentos. Se está com vontade de chorar, chora. Capricha no choro. Faça isso bem feito. Tem um combinado que eu fazia com Deus todos os dias pela manhã e dizia assim: Deus, não permita que a minha vontade de fazer sempre o melhor se esgote. Quando eu fui babá, eu procurei ser a melhor babá que existe. Quando eu fui manicure, quando eu fui balconista, quando eu fui professora, quando eu fui enfermeira, eu procurei ser a melhor que existe no que eu estava fazendo. Agora, como uma doente, uma pessoa deficiente da comunidade da ataxia, o que eu procuro é ser a melhor. A melhor para quem? Para mim mesma. Eu não quero me comparar a ninguém, mas eu quero ser melhor que eu mesma a cada dia. É ser hoje melhor que ontem. Ser hoje melhor que ontem. Para quê? Para que a gente busque essa vontade de acordar. Eu tenho uma pergunta que alguém me disse assim: Irene, para que você faz poema? E agora eu gostaria de responder antes de dar a palavra para a Patrícia.
Para que você faz poemas? Para transformar em amor todo esse sentimento que somente causa dor. Para que você faz poemas? Para teimar em rimar e transformar em sorriso aquilo que faz chorar. Para que você faz poema? Para poder continuar e encontrar no amanhecer motivos para levantar. Para que você faz poesia? Porque já não faço mais muito do que eu fazia. Então, para seguir a vida, por isso eu faço poesia. Eu faço poesia porque o drama eu não escolho, mas eu escolho viver o drama ou não viver o drama. Eu sou a personagem principal da minha história, independente de qual seja ela. Eu não tenho como correr da minha história, mas o roteiro que eu vou viver como personagem principal, eu tenho como escolher. E assim, eu termino aqui dizendo que as palavras, elas comovem, mas o comportamento, eles convencem. E eu estou aqui como professora que sou para acender em você uma chama, não para te ensinar passando os meus conhecimentos, mas para acender em você o desejo de também querer viver. Prazer, Patrícia. Essa sou Irene. Agora a palavra é com você. Bom, quando eu descobri que eu estava com diagnóstico, eu esperava o seguinte, de chegar lá, nós íamos chegar lá no médico, o médico ia passar uma fisioterapia, um remédio, alguma coisa, e eu ia melhorar, ia ficar boa. Para mim, eu não tinha isso. Mas depois que a gente chegou, o médico me consultou, olhou, deu o laudo, aí ele foi e falou assim, ó, eu vou passar alguns exames e depois você traz os exames, e começou a escrever. Até quando a senhora perguntou, mas doutor, tá constatado? É ataxia mesmo? Ele falou assim, realmente é ataxia. Aí na hora o meu mundo caiu, sabe? Fiquei preocupada, triste, aborrecida. Mas depois eu cheguei, à noite, quando eu cheguei em casa, eu orei, sabe? Conversei com Deus e assim, eu tô mais confiante, sabe? Não para ter a cura, mas como eu já sei como é, o que é a doença, como ela funciona, já é alguma coisa, tipo assim, eu peço a Deus o seguinte, para Deus me dar forças, não me deixar desistir, me dar força para me continuar. É isso que eu peço. Porque mesmo que não tem cura, mas Deus é milagroso e Ele sabe de tudo. Então, assim, eu tenho fé, eu acredito severamente que Deus tem um propósito na minha vida. Só não descobri qual é, mas que Ele tem um propósito, Ele tem. Amém. E isso é o mais importante de tudo, e é isso que me encantou em você, é saber que você está aberta para receber esse propósito. E eu te digo, Patrícia Vieira de Oliveira, isso que você está passando agora é só o processo, e não tem como chegar a um propósito sem passar pelo processo. Liene Zavarize Simador, minha grande amiga que eu esperava dar um abraço amanhã e não vai ser mais. Essa é minha sobrinha, que eu vim me encontrar com ela depois de 34 anos e que um dia eu vou ter o prazer de te apresentar também. Então, é isso. Nós queremos passar aqui para vocês essa história para que vocês saibam que existe em Nova Venécia, no Espírito Santo,
uma família que está lutando contra uma síndrome rara, degenerativa e sem cura, chamada ataxia. E está lutando com as ferramentas mais poderosas que existem, que é a fé. Amém? Mesmo que para o homem não exista a cura, para Deus não tem nada impossível. Se ele quiser fazer um milagre, ele faz. E é isso que a gente tem que ter, nunca perder a fé. Como é importante, Patrícia, eu fiquei super encantada quando eu cheguei na sua casa e eu vi o acolhimento da família que você tem. Aproveita para agradecer esse acolhimento e falar o quanto foi importante para você. Foi muito importante, porque a minha mãe é uma mãezona, na verdade, né? Tem a minha mãe, tem a minha tia que me apoia, que sabe que dá todo apoio do mundo, está sempre aqui, sempre prestativa. Eu agradeço demais a minha família, porque eles me acolheram, na verdade. Na verdade, a minha tia, sabe, falou na hora: não, minha filha, você não vai ficar lá sozinha, você vem para cá morar aqui com a minha mãe, sabe? E assim, é muito bom, porque o apoio da família é tudo. Se uma pessoa tem isso, sofre disso, e não tem a família para apoiar, muito triste. Aproveita e agradece seu filhote de 12 anos, que é sua bengala humana. Eu falo com ele, hoje a gente vai, eu falo assim: você é minha bengalinha. Por quê? Porque eu apoio nele e vou onde eu quero, sabe? E eu já até acostumei com ele já, porque ele tem 12 anos, na verdade, é uma criança, mas já é uma criança olhando o papel de homem, porque ele está cuidando de mim, né? E ontem, quando nós estávamos lá em Vitória, no médico, a Patrícia falou por umas 2 vezes, e ela já tinha falado também aqui na minha casa. Ela falou: tia, como você está melhor do que eu. E aí ontem eu disse para ela assim: agradeça a Deus, diga: Deus, que bom que a minha tia está melhor do que eu. Porque se eu não tivesse, né, nessa situação um pouquinho melhor que você, eu não teria tido condições de estar ali te acompanhando. Então, Deus sabe de todas as coisas. É Ele que nos move, é Ele que nos movimenta. Deus sabe de todas as coisas. E nós estamos de braços abertos. Eu disse para você, nós estamos juntas nessa empreitada. E com certeza eu vou te ajudar a descobrir o seu propósito. Eu não tenho como descobrir ele para você. Isso é uma relação sua com Deus, é uma conversa direta sua com Deus, mas eu posso te dizer uma coisa: se você quer resposta, basta perguntar. Pergunte para a pessoa certa, pergunte para ele, que ele vai te responder e ele vai clarear para sua mente qual é o seu propósito, tá bom? Fique certa disso, que nós estamos juntas aí nessa caminhada. Eu já quero deixar aqui o convite para vocês para uma próxima live. E na próxima live, a Patrícia vai, então, dizer para nós como é que foi essa história dela, essa caminhada dela até aqui, por que ela sabe que a vida dela tem um propósito, tá bom? Hoje, essa live de hoje, não temos como fugir do nosso DNA, principalmente do nosso DNA de filho de Deus. Não culpe o seu pai por ter pegado 50% dele, porque você já é 100% Jesus Cristo. Nosso DNA de filho de Deus nos dá um DNA 100%. E é esse que vai comandar todo o resto da nossa vida. Verdade, eu estava até falando com a minha mãe hoje, falando assim com ela: mãe, apesar de eu ter descobrido agora que eu tenho essa doença, Deus colocou essa doença na minha vida, mas colocou 3 anos que estão aqui por mim. Um é a senhora, depois a tia Rosa e a tia Valdirene, que me ajuda demais. Então, assim,
Primeiro Deus, depois aqui na terra vocês. Pois é. Então, assim, você tem 3, eu já perdi as contas de infinitos anjos que eu tenho, e muitos deles estão aqui nessa live. Liene, Zavariz, Simadon, minha anja. Eu tenho muitos anjos. Doutor Fernando, eu não posso nem falar, nem começar a falar o nome, porque não daria conta aqui nessa live. Você decorou nosso poema? Toda ainda não, só dois refrões já. Mas Então, já melhorando que outro Já era só um. Isso aí, já está melhorando. Então, eu vou fechar essa live com um poema. E todo o meu propósito, ele se resume nessa fala que Deus me deu, que diz assim. Antes de eu fechar a live, deixa eu agradecer aqui. Isso, não tem como falar o nome de todo mundo que está aqui, muita gente entrou. Então, mas muito obrigado, gratidão a todos vocês que tiveram aí presente na nossa live. E eu vou fechar essa live de hoje, que eu falei feito uma tagarela, porque o objetivo dela mesmo era me apresentar para a Patrícia e que ela possa depois enviar essa live para os conhecidos dela e eles me conhecerem. Eu sou Irene Neta de Oliveira Pianissola. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Muito Além da Taxia. Eu peço a vocês que visitem o nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, que fortaleçam o nosso canal, porque o intuito do nosso canal é levar conhecimento. Hoje, eu estou tendo o prazer de ajudar uma pessoa da minha família, mas eu já através de Deus, já ajudei muitas pessoas que a minha família não tem nem noção de onde são, de quem são. Então, o meu maior prazer, Patrícia, é conectar pessoas. É fazer com que uma amiga minha se torne sua amiga, amiga de várias pessoas. E a maior verdade disso é vários grupos que eu já formei aí pelo Brasil afora. Eu amo conectar pessoas. Fechando a live, muito obrigada pela presença de vocês. Não se esqueçam de se inscrever lá no YouTube, no canal Muito Além da Taxia. Mas também não se esqueçam de me seguir aqui no Instagram, @Irene Pianissola. Nós temos sempre uma palavra de Deus para trazer ao seu coração. E Deus me disse assim: agora é chegado a hora dessa missão a assumir. Não dá para voltar atrás, virar as costas e partir. Pois somente o que me resta é somente o jogo abrir, revelando ao mundo todo o que Deus guardou para mim. Confesso, eu juro que eu não queria esse chamado a atender, mas existe todo dia uma voz a me dizer: filha, não se esconda mais, eu preciso de você. Te dei dons, te dei talentos, muito mais quero de ti, para viver coisas maiores. Para isso, preciso que siga agora os caminhos que eu tracei, realizando os planos de amor que eu planejei. Não se preocupe com nada. Sempre contigo estarei. Quando não mais caminhar, no colo te carregarei. Apenas use a sua voz e entregue a mensagem que em sonho te revelei. Que o mundo inteiro saiba que eu te capacitei. É maravilhoso, Patrícia, saber que Deus disse isso para mim.
Quando não mais caminhares, no colo te carregarei. E é essa mensagem que ele está mandando eu te dar também nessa noite. Não te preocupes com nada. Sempre contigo estarei. Ok? Eu quero saber quem que acredita nessa palavra. Coloca aqui amém. Quem acredita nessa palavra de Deus, coloca aqui amém. E a gente vai se despedindo e já deixando o convite, viu, Patrícia? Você vai fazendo aí um resumo daquela história, porque se você for contar a história por completo, nós vamos ficar aqui 10 horas de live. Mas você vai fazendo um resumo dessa história. Muito obrigada, minha amiga Liene, Malvirete, Zeli Stoffel, a nossa coach de plantão, Zeli Stoffel, Neuda, amém, Carlos, amém. Muito obrigada a todo mundo. Kai Vitória, é sua amiga? Minha filha. Ah, é sua filha. Eu tô vendo que ela tá aí live toda. Muito obrigada, Kailane. Obrigada pela presença. Muito bom. Leila Filgueiras. É sua conhecida? Não, acho que não. Leila, se você é conhecida minha ou da Patrícia, aperta aqui, se inscreva na nossa página. Aliás, segue a nossa página aí. Vai lá no YouTube e segue o canal Muito Além da Taxia e vem fazer parte da nossa história. A história que era para ser um drama, mas que nós estamos colocando aí uma cor colorida para que ela vire uma linda e bela poesia. Beijo no coração de vocês e até a próxima live. Tá bom, beijo. Já fica o convite, tá?